nessa brincadeira, Larissa. eu comecei como técnico de contabilidade e arranjei um empreguinho lá antes. Aí meu tio, a empresa cresceu um pouco mais e aí eu me candidatei lá para substituir a minha irmã que estava trabalhando, até antes de me formar como técnico. Aí eu cheguei lá e pedi para... Ela ia casar e tal, e eu queria ficar no lugar dela. Aí o meu tio chegou para mim e disse assim, rapaz, eu não quero parente aqui. Porque ele já estava lá meio que para ajudar. Aí disse, eu não quero parente aqui e tal. Aí eu disse, não, mas eu vim só trabalhar, terminar um negócio que ela fez. Daquele tempo a gente dizia que a gente ia bater máquina, que era datilografia, né? Eu havia feito um cursozinho de datilografia, disse, não, mas eu já sei bater máquina, né? Disse para ele. E ele disse, eu vim só terminar um serviço que ela está fazendo aqui, deixa eu fazer, ficar só enquanto termina. Ele, tá bom, então, mas eu não quero parente aqui. Eu disse, tá certo. Aí eu fiquei, né? Fui lá, aí nessa brincadeira ele tinha um contador que trabalhava lá como contador funcionário, e aí todo dia eu chegava pro Nicodemos, né? Gente muito boa, Nicodemos era o contador da época, era o técnico de contabilidade, mas que fazia essa contabilidade. Aí eu dizia assim, rapaz, final do expediente você me ensina algumas coisas daqui? Aí ele, rapaz, na hora, ele sentava lá e todo dia, finalzinho de tarde, ele me ensinava as coisas lá, como é que fazia a contabilidade, a escrituração dos livros, né? Aí eu fui, né, me aproximando, fui ficando, até que meu tio foi deixando, né? Eu fui ficando. Esse menino é bom, rapaz, eu vou Aí ficar com ele, ele. pois é, aí qual era o meu trabalho durante o dia? Antes, eu ia comprar merenda pro pessoal, lavava os banheiros, comprar merenda, era contínuo, né? Fazia tudo lá, ia para a rua resolver uma coisa, no banco. Então, o meu serviço inicial era como contínuo. E aí eu fui aprendendo as coisas e estudando. Eu já gostava muito de matemática. Aí o que é que eu fazia? Quando eu cheguei no terceiro ano, lá no colégio, eu tinha um professor de matemática, ele era muito preguiçoso. E ele dava aula, era segunda, quarta e sexta, era a aula da matemática. Que ele dava aula para o curso de contabilidade e tinha lá a parte de matemática. E toda sexta-feira ele costumava faltar. Aí o que que eu fiz? Eu disse, cara, como eu não tinha outra arma, eu tinha que ir para cima com conhecimento, né? Eu não tinha outra coisa. Aí o que que eu fiz? Eu trabalhava na empresa do meu tio. Aí eu depois foi evoluindo, deixei de ser contínuo e virei funcionário do escritório. Aí as coisas começaram a melhorar, né? Aí o que que fazia? Eu ia para casa, almoçava bem rápido e voltava. Tinha 2 horas para o almoço, eu ia rápido para ganhar 1 hora. Para eu sair, ao invés de sair, digamos, 5 horas, 5 e meia, eu saía 4 e meia. Ganhava 1 hora. E aí nesse horário eu ia para o... Tinha um curso de matemática, era curso Kennedy, lá isso não existe mais, na Gustavo Sampaio não, General Sampaio, ali no centro. Então eu ia fazer um curso de matemática para me diferenciar dos colegas lá do colégio, né? Todo mundo lá, todo mundo colega e tal. Como eu gostava de matemática, comecei a estudar por fora, né? Fazia esse curso em paralelo, acabava a aula, pegava o ônibus e ia para o colégio de noite. Então todo dia eu fazia isso. Então, eu estudava matemática todo dia para ir ver se que eu me diferenciava, né? Nessa história, eu fui evoluindo. Aí comecei a substituir o professor. Quando o professor faltava na matemática, eu me oferecia para a galera lá, os colegas, alunos, para rapaz, eu resolvi uns exercícios aqui, vamos lá. E nessa eu fui me envolvendo e toda sexta-feira eu comecei a dar aula para os meus colegas. Aí O professor faltar. porra, cara, aí eu fazia os exercícios da turma, né? Aí eu comecei a ficar assim, o cara pode ajudar a gente, né? Prestigiado. Você tem algo a doar, o pessoal acaba lhe procurando. E nessa brincadeira eu fui evoluindo, né? Depois eu fiz mais outro curso de matemática, lá naquele tempo, lá no curso Tonia, muitos anos atrás. Aí eu fui, cara, quando chegou um momento assim de fazer vestibular. Aí meu pai era marceneiro, quando a gente veio do interior, ele trabalhava na roça, mas ele era meio inventava lá de fazer algumas coisas em marcenaria, até que ele evoluiu e eu aprendi também a marcenaria, fazia meus brinquedinhos no interior, carrinho de madeira, tudo isso eu desenrolava. Era uma habilidade que teu pai tinha. Era uma habilidade que ele foi trabalhando. Foi trabalhando e E a desenvolvendo. partir daí ele
praticamente criou a família sendo marceneiro e tal. E a gente, nesse movimento, tudo quanto é dificuldade, né? Tem muita coisa aí que nem vale a pena. Quando eu começo a contar em palestra, o pessoal chora, né? É uma coisa engraçada. Ah, aqui pode contar tudo. Não, acho que pode contar. Vamos. O pessoal ter noção. O pessoal ter noção. Muito bem. E aí, eu fiz o curso técnico. Aí o meu pai, como marceneiro, fez uma mesa lá, um negócio, e me deu. Aí, para piorar as coisas, com 17 anos, meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha 17 anos de idade. Aí eu fiquei sendo arrimo de família, sem emprego, aquele cara que é o homem da casa, e no final da história não tinha muita coisa para contribuir, né? Mas só tinha muita vontade. E aí era tão. E aí tinha aquelas discussões em casa, aí chegava chateado do trabalho, aí eu dizia até para minha mãe, era engraçado. Eu queria fazer um concurso para ser carteiro, porque era uma oportunidade que eu podia passar num concurso desse para poder ajudar a família. Entendeu? Aí olha como a dificuldade faz você buscar qualquer alternativa. Claro, todo respeito aos carteiros, mas eu estava estudando para um trabalho diferente, mas eu ia ter que fazer alguma coisa assim, para ganhar dinheiro para alguma. Exatamente. Mas acabou que eu não fiz o concurso lá, enfim. Eu comecei a evoluir, e aí meu pai fez uma mesa lá para mim, aí seria digamos assim, aquela mesa que eu chamava, era o birô do meu futuro escritório. Aí eu botei no meu quarto, fiquei lá com aquela mesinha, uma cadeira, pronto, ali, aqui vou começar um escritório. Já era técnico de contabilidade, já tinha um registrozinho, já podia começar a brincadeira, né? E aí essa coisa, né, foi devagarinho e tal. Aí eu fiz o vestibular para engenharia civil. Não tive a menor chance, porque caía coisa de química, biologia, um nível lá em cima, e eu só sabia matemática.